A paz, estamos novamente aqui no estudo bíblico e na última semana tínhamos terminado o capítulo 8, desculpem, onde começaram as trombetas e nós tínhamos lido as primeiras quatro trombetas eh, e pronto, se abriu. Só vou passar por cima, não vou ler tudo, não é? Eh, Vimos como foi o sétimo selo, como começaram as trombetas, o silêncio que houve na presença de Deus, não é? Do Altíssimo, e como os sete anjos começaram a tocar as trombetas, como começou a ficar a água amarga, como os ventos começaram a ter também um comportamento diferente, como começou os terremotos, como parte da natureza, das árvores, também começou a ser danificada, dos seres marinos, dos barcos. Ou seja, foi muito conteúdo. Quem tiver mais tempo e paciência pode ler com calma. E comentávamos, não é, que aqui a interpretação do 8 pode ter algumas interpretações, e tem, né? No sentido mais direto, físico, ou como falam, literal, não é? E tem interpretações mais no sentido espiritual. Inclusive, estivemos a fazer uma comparação com outros versículos na Bíblia que falam de coisas parecidas. Inclusive, a irmã Paula comentou muito bem que neste momento parece que é como se estivéssemos a ver uma semelhança muito grande com as pragas do Egito, só que naturalmente está em uma magnitude muito maior, não é? O Egito era algo interno, algo, digamos, territorial, que teve um impacto mundial, não é? Porque é todo um sistema ligado, não é? Só que aqui no Apocalipse já involucra todo o mundo mesmo, toda a Terra, toda a humanidade. E nós vamos ver no capítulo 9, que é um dos mais complexos na Bíblia de interpretar, e coisas parecidas. Em que vai ser parecido? Em que cada parte que vamos ver tem uma interpretação eh, espiritual e também tem uma interpretação física, por assim dizer. E, e não há um comentarista. Bom, a maioria dos comentaristas ou teólogos que são sérios, ninguém tem o atrevimento de dizer que a interpretação é só uma e é só de certa maneira. Não, não, não existe porque é muito complexo, né? Mas é saudável comentar e falar um pouco das interpretações diversas, sempre que sem cometer loucura de ir em contra de outras partes da Bíblia. Também não podemos inventar já, não é? Dizer uma interpretação muito fora do contexto bíblico e que já não tenha nada a ver com o que a palavra de Deus, no conjunto de todos os livros, ensina, não é? Comento isto porque sim, até no YouTube e por todos lados tem até intérpretes que já falam coisas muito especulativas que já não faz sentido. Nós vamos tentar comentar algumas das interpretações que parecem que têm mais sentido, e já cada pessoa que, como são de diferentes igrejas todos, não é? Igrejas e ou religiões, não é? Porque podem não só ver pessoas de outros lugares, não é? Pues, cada quem conforme foi ensinado e com a ajuda de Deus, intente eh, aprender da melhor maneira sobre este capítulo. Muito bem. Enquanto falei isto, já chegou aqui a irmã Paula, seja bem-vinda. Vamos começar a distribuir Ai, a paz. obrigado, Pai Senhor. Eu mandei uma mensagem num para o WhatsApp a dizer que ia chegar um bocadinho mais atrasada. Sim, 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 eu Ah, vi. ok. Não se preocupe.
Ok. Está tudo bem. Também só estávamos a rever aqui. Ah, antes de avançar, lembrei-me que o Paulino fez uma pergunta na semana passada e eu, como estávamos a falar de outras coisas, não comentei. Mas também porque a resposta não era assim fora deste mundo. De por que diz que aqui no versículo 1 do capítulo 8 que todos os que estavam perante o trono do Altíssimo, do Pai, não é? Do Pai Eterno, ficaram em silêncio por meia hora. Eh, Quando o Paulino fez a pergunta, eu já tinha uma resposta, mas aproveitei também a semana para procurar mais, para ver se tinha mais informação interessante. E o que encontrei, e o que já sabíamos, é que não tem um sentido mais além de ser a meia hora. ¿Y por qué media hora? Porque era este contexto que ya tínhamos comentado na semana passada. No capítulo anterior, era já uma multidão muito grande de todas as tribos, línguas, nações, louvando ao Cordeiro, ao Pai, não é? Ou seja, à Trindade, não é? Ao Espírito Santo, não é? Estavam louvando tanto a multidão dos que sobreviveram à tribulação, como os anjos que já estavam na presença desde o princípio, como os quatro seres viventes, como os 24 anciãos, também todos louvando, até já nos outros capítulos diz, não é? Como os anciãos se postravam e jogavam as coroas, porque é um símbolo de que tudo isso que eles têm, mesmo a própria coroa, é insignificante perante a presença do Altíssimo e também em gratidão e humildade e toda a glória que de Deus, não é? Então, é nesse sentido de que era um grande louvor e maravilhoso, tão esperado, porque ainda não acontece, houve assim esta ruptura, não? Assim, de repente, acabou assim. ¿Por qué? Porque toda a criação que estava presente sentiram este tremor ou este sentimento, esta preocupação pelo que vai vir, que são as trombetas. Era assim um momento assim solemne e nota-se de louvor, alegria e palmas e tudo, há um silêncio e depois vem aqui, começam as trombetas. E depois vamos ver os outros juízos de Deus. E essa é a resposta. Também há comentaristas, mas isso é uma minoria, que tentam fazer uma, uma contagem, uma previsão matemática, que, hum, segundo esses versículos que comentam que para Deus um dia são 1000 anos, ou outras previsões divinas na Bíblia, tentam interpretar esses 30 minutos e descobriram que pode ser uma semana de dias humanos, de terrestres. Mas pronto, esse tipo de interpretação já é muito, eh, é muita dedução, é muita especulação, não é tão direto, não é? Eu comento porque existe, não que porque seja dessa maneira. Mas pronto, quem tem essa curiosidade um dia vai encontrar e vai ver essa interpretação que diz que talvez esses 30 minutos significam uma semana nos dias terrestres, mas pronto, não é assim uma interpretação direta e não está escrito dessa maneira, de forma explícita na Bíblia, não é? Pronto. Muito bem, vamos distribuir os versículos do capítulo 9. Já sabemos a dinâmica, vamos fazer duas rondas. Na primeira é só para ler e começarmos a compreender o que vamos comentar ou perguntar. E na segunda ronda, cada irmão pode perguntar ou comentar. O versículo 1 pode ser a irmã Paula, o 2 o irmão Paulino, o 3 a irmã Rebeca,
o 4 a Elda, e se ninguém entrar, eu faço o quinto. Se entretanto alguém entrar, eu vou distribuir ao final, tá bem? Muito bem. Versículo um. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. 3. Edo fumo vieran gafonotos sobre a terra e foi-lhes dado poder, como poder que tem os escorpiões na terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem abertura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que, por 5 meses, os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Vamos às perguntas e comentários e vamos ter paciência porque sim, já estão a reparar que começa a parte complexa. Versículo 1. Aqui este versículo vem um outro anjo, não é? Que o quinto tocou mais uma vez a trombeta, porque cada um deles tem a sua trombeta, e aqui o que João viu, ele viu uma estrela que caiu, que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Foi-lhe dada ao anjo, foi-lhe dada a chave, sim, deduzo, né, que foi dada a chave do poço do abismo ao anjo. E pronto, assim, nós já estudamos, né, que para trás também já caíram estrelas onde nós dizemos que, por exemplo, uma estrela se cair na Terra, eu não sei se estou correta no que vou dizer, mas destruiria a Terra, não é? Eu penso que na altura, eu, se não estou enganada, acho que aqui a estrela é um bocado simbólico, não é? A estrela caiu na Terra, que do céu caiu na Terra e pronto, aqui a gente começa a ver o sombrio, não é? Aquelas coisas mais que vão cada vez, de cada trombeta que é tocada, as coisas cada vez são piores, e agora eu penso que a seguir vai vir uma coisa bastante má, né? Porque aqui a palavra diz do poço do abismo. O poço do abismo, não sei a que se refere, né? O que é que aqui João quer dizer com o poço do abismo, mas é qualquer coisa sinistra. Aqui faz lembrar um bocado o inferno, não é? Pois, Mas vamos é isso que eu entendo, não sei. pois, e aqui não é a parte complexa, que já vai começar mais. E Ok. já para começarmos a prepararmos para o que vem. Sim, esta trombeta tem duas interpretações, tudo que vamos ler nos versículos. Eu vou comentar um pouco das duas, não é? E naturalmente, como falou a irmã Paula, ouvindo as duas interpretações, talvez conseguimos, bom, para nós, no nosso entendimento, encontrar qual é a que faz mais sentido, mas com isso não estou a negar nenhuma nem outra, são duas, não é? A mais direta, como tínhamos dito antes, quando diz estrela aqui na Bíblia, no grego, é astro. E astro pode ser uma estrela, sim, pode ser um meteorito, pode ser um fragmento muito maior de algum planeta, e pode ser muitas coisas quando falamos de astro, não é? Então, uma interpretação é, pronto, que caiu algum tipo de meteorito no, na Terra e abriu um abismo onde tinha algo. Mas, pronto, essa interpretação não parece assim muito
coerente. Agora, a outra interpretação. Outra interpretação é que isto é mais espiritual. Este é um sentido mais espiritual que há quem diz que pode ser, esta estrela pode ser, na verdade, um anjo ou ser celestial que pode ser enviado por Deus com uma chave a abrir aquela porta do poço do abismo com a autoridade dada por Deus, mandado por Deus, como por exemplo, quando no Egito, que foi dado a um anjo a ordem de matar todo o primogênito de toda casa que não estivesse marcada com sangue. Aí também foi um anjo que cumpriu uma ordem. Bom, pode ser um anjo ou ser celestial, não é? Não quer dizer exclusivamente que seja um anjo, não é? Mas é um ser criado por Deus celestial. Porque diz que é do céu que caiu na terra. Assim como também no livro de João, que menciona que tem muitos seres celestiais, criados por Deus todos, naturalmente, que todos os dias se apresentam perante o Altíssimo, naquele trono que ele está, como aqui diz também o Apocalipse, e apresentam contas. E são obrigados, por quê? Porque Deus tem autoridade, não é? Eles mesmos têm que apresentar contas e também Deus pode destruir eles ou não. Ele tem todo esse poder, porque ele é o Criador. Uhum. E pronto, estas são as duas interpretações assim mais conhecidas. Tem outras, não é? Uma terceira, que também não é assim muito forte, é que é um anjo caído, mas pronto, isso aqui já não diz nada de que seja um anjo caído, isso já é. Mas pronto, existe essa interpretação, por isso também comento. Mas faz sentido, não é? Porque assim, eu por acaso quando estava a ler, diz que depois tem ponto e vírgula e foi-lhe dada. Não é porque, por exemplo, se fosse dada a chave ao anjo e foi-lhe dado, porque o anjo é masculino, mas aqui entende-se que a chave foi dada à estrela, não Sim, é? Porque foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, sim, a interpretação é para quando o irmão Iba estava a falar, tem bastante lógica a segunda interpretação que o irmão Iba referiu. sim, sim. Agora, se aquela aqui é chamado de estrelas, se for um anjo, não diz. Só sabemos que é um ser celestial, não é? Mandado por Deus, que, Uhum. que escreve aí que chamam ele de forma simbólica como estrela, mas fora disso, também tem outras interpretações que tentam especular mais. Eu não gosto de especular tanto, às vezes especulo um bocadinho, também já sabem, mas tento não exceder-me porque quanto mais especulamos, temos mais risco de errar, não? Mas pronto, muito bem. Continuemos. Versículo 2. É assim, aqui vê-se que todos, o que nós temos lido para trás, né, cada vez que toca a trombeta, a única função do anjo é mesmo trocar só a trombeta, não é? Depois há sempre outro que vai fazer o trabalho a seguir, Sim, não sim. é? Parece algo bem organizado e faz sentido. Deus é um Deus de ordem. Todos têm um trabalho a fazer. E, Cada um tem a sua parte, é isso, e, interessante. e o apóstolo Paulo também falava disso. Nós, como filhos de Deus aqui na terra, seres terrestres, né? E também diz, não é, que um é que edifica, outro que acima vai fazer algo e outro também, mas a obra é de Deus, não é? É do Senhor Jesus. Também nós também temos tarefas específicas e nunca podemos tentar pensar que o trabalho é meu, a obra é minha e ninguém pode entrar porque isto é o que eu estou a fazer e ninguém pode se meter. Ah, não, não é assim. O apóstolo Paulo ensina o contrário. Se já é nossa vez de fazer outra coisa e deixar para quem Deus mandou, temos de fazer porque a obra não é nossa, não é? Mais ou menos é assim também aqui no Celestial. Muito bem.
Vamos ao versículo 2. Bem, o versículo 2 é uma continuação daquilo que acontece a partir do momento em que o quinto anjo toca a trombeta. O que eu pude perceber é que cada vez que uma trombeta é tocada, claro, tem um rol de acontecimentos que seguem, e um desses é que o anjo, que a estrela caída, a chave que lhe é dada é exatamente a chave do poço do abismo, que nesse caso, à medida que ele tem acesso à chave, ele abre e o fumo subiu o sumo do poço, conforme o que ela está nos dizer, e como o fumo de uma grande fornalha, ou seja, parecia que esse poço é muito grande e que por acaso ardia alguma coisa. E a fumaça era tanta que contaminou, escureceu o céu e contaminou o ar. Bem, uma interpretação que eu estava a fazer é que este poço provavelmente tem a ver com as portas do inferno. Este é o lado que eu estava a olhar, porque vemos aqui que é um poder que é dado, nesse caso, para o juízo, que nesse caso começa a ser feito, e ali começa a abrir-se, e pela primeira vez o sol é escurecido e o ar também é contaminado. Bem, E esperemos, porque já vamos ver o que acontece, né? Ou seja, isto de que tenha fumaça e fumo e que escureceu-se, exato, é como diz o Paulino. É sinal de que algo muito grande, algo que estava lá dentro, está a começar a sair. E vamos ver no versículo 3, que é a irmã Rebeca. Me voy. Otra vez, una vez más. E do fumo vieran gabajotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como poder que tem os escorpiões da terra. Ah, Deus meu. Sí, efectivamente, el Apocalipsis es complejo, complicado. Todos cristianos evangélicos, bíblicos, todo mundo, todos países, naciones, necesitamos la sabiduría de Dios, la interpretación correcta, la guía y la inteligencia del Espíritu Santo, su llenura. Hay una semejanza, similitud a las plagas de Egipto, pero también en los profetas mayores se mencionan las plagas de langostas. Y estaba leyendo en la semana el libro de Éxodo, que cuando ocurre la plaga de las langostas, dice que era tan terrible que oscureció todo el aire, la atmósfera, la tierra, se oscureció, que parecía oscuridad en la noche y parecía tinieblas. Y entonces dice que lo que había dejado el granizo con fuego, que también acabó con todas las hierbas, o sea, la alimentación, el grano, la semilla, la verdura, la vegetación, esa creación de Dios, Dios lo permitió así porque el corazón del faraón era duro, era un hombre pagano, lleno de dioses paganos, que no agrada a Dios la idolatría, era un pagano mundano, entonces endureció, pero Dios lo permitió así. Y aquí las langostas vienen y son terribles. Más adelante, pero ahí ya el hermano Iván pienso que ya vio hasta ilustraciones, no más los libros de biblioteca, libros de hermanos cristianos, libros de teólogos. ¿Cómo imaginan? Estas son, Apocalipsis tiene muchos símbolos, muchas partes de metáforas, similitudes, lenguaje figurado, pero más adelante de este libro va a describir cómo son las langostas, pues son unas figuras tremendamente feas, terribles, que impresionan a los ojos, a los oídos, a la mente, al corazón, pero que hay que refugiarnos en la salvación del Señor Jesucristo y hay que vivir una vida de más obediencia. Dice aquí que tienen un aspecto, dice, se le dio poder como de poder de escorpiones en la tierra.
O sea que tenían veneno, tenían picadura, tenían cosa tóxica, tenían colas como de escorpiones, tenían como dientes, y más adelante se va a describir cómo eran, a ver si van más adelante de esas figuras que hay, ya hay muchas bibliotecas en Google o no sé qué otros páginas web, cómo era la ilustración de esas langostas, pero todo es un simbolismo, porque cada parte del cuerpo de esas langostas significa algo espiritual profundo, significan juicios, significan conductas, significan castigos que Dios va a dar. ¿Qué simboliza esos escorpiones? ¿Qué simboliza el veneno? ¿Qué simboliza el que van a acabar con la hierba y que van a atormentar a los seres humanos? Pero también más adelante va a decir que van a querer morirse, pero que no va a haber muerte, va a haber condenación, profecía, castigo. Y todavía no lo hemos vivido, no hemos vivido esos juicios ni ese castigo. Todavía no es eso. Bueno, hasta ahí van, porque más adelante sí está describiendo cómo son esas langostas y Mm, por qué ese veneno, por qué esa similitud, ese lenguaje figurado. Bueno, hasta ahí. Muito bem. Faltam 3 minutos para acabar a primeira parte da sessão do Zoom. Então vamos para o intervalo e logo que o Zoom permita nos voltar, estaremos aqui e continuaremos. Ok. Ella. Até já, Hasta aproveitem luego. para descansar e qualquer coisa. Até já. Aleluya, sí. Sí, somos, o sea, está muy, A muy, paz. muy Já voltamos ao tremendo. intervalo e vamos continuar. Eu tinha preparado essa imagem que já veremos para compreender um pouco aqui a descrição bíblica que vamos ver sobre os gafanhotos. Mas é a vez da Elda. Versículo 4. Aquí dice que estos gafanhotos, né, que ya dice que ten o poder dos escorpiões e como já vimos que cada vez piora o que acontece, de certeza fazem muito dano e diz aqui que a erva da terra e tudo o que está no campo, né, até as árvores e o único que não fazem dano é aqueles homens, bom, ao contrário, só danificam, né? Não, Não, ao não. contrário. Espera, eu estou aqui a atrapalhar tudo. Que não fizessem dano, ao contrário, sim, era isso. Que não façam dano, mas as ervas, as verduras, as árvores e os homens que não têm as suas testas o sinal de Deus. Então já aqui já começa a coisa mais difícil para aqueles que não têm o sinal de Deus, mas eu também não sei se alguém que tenha o sinal de Deus gostava de ver todas essas coisas acontecer, né? Não gostava. Aqui que vemos, como falou a irmã Paula, que tudo tem ordem específico, porque estes seres podían danificar tudo e comer tudo, como falou a irmã Rebeca no Éxodo, nós vemos como a praga dos gafanhotos e também cobriu o sol. Que interessante também. Eram tantos gafanhotos. Aqueles eram gafanhotos insetos, né? Não, não, não. Éxodo não tem confusão isso. Eram insetos, mas eram muitos e cobriram o sol. Mas exato, o que faz essas pragas? Porque ainda existem. Eh, comem toda a erva da terra, todas as verduras, as árvores, comem tudo mesmo. E ainda existem. Se alguém tem curiosidade, dá para procurar no Google ou em outro eh, motor de pesquisa, não é? Eh, os cientistas publicam por onde que andam as nuvens de gafanhotos quando é a época da praga, quando é a época deles. Mas são nuvens assim gigantescas, assim como se fossem tempestades quando tem os furacões, né? E nós vemos nas notícias assim o mapa do mundo e o furacão. Também tem outro tipo de mapa que mostra
por onde que avançam os gafanhotos. Mas pronto, isso são gafanhotos. É uma coisa. Este tipo de gafanhotos de aqui, que já falamos, que pode ser algo, eh, vai ter interpretações e já vamos chegar lá. Mas aqui o curioso é que Deus manda eles não tocar a erva, o qual seria natural para os gafanhotos tocar a erva, nem legumes, nem árvores. Somente vão tocar os homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Ah, E pronto, mas o facto deles não destruir as árvores e as ervas e verduras, não quer dizer que não vai acontecer. Nós vimos nos outros celos e nas outras capítulos passados como realmente até a água das nascentes e dos rios, a água doce, a que é bebível para o homem, torna-se um terço dessa água amarga. E nós já vimos como é destruída a erva e como a terceira parte das árvores também é destruída, não pelos gafanhotos, mas sim por outras coisas que nós já vimos antes nos capítulos passados. E isto nota-se como Deus tem o controle de tudo, não é? Ele, mesmo que os gafanhotos, por natureza, podiam destruir isto, não fazem. Por quê? Porque não é o trabalho deles. Eles estão aqui para atormentar os homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Pelo menos um alívio para os filhos de Deus que moram na terra naquele momento. Digo, um alívio, entre aspas, não é? Porque na mesma tem muitas coisas e persecuções e calamidades e doenças e problemas que vão sofrer os filhos de Deus que estejam aqui na terra nessa época. Bom, vou fazer uma pausa porque já sei que, segundo cada igreja, tem uma opinião diferente. Sim, tem igrejas que comentam que Deus, o Senhor Jesus, vai nos levar para as bodas do Cordeiro antes da grande tribulação. E sim, já sabemos que tem igrejas que falam que não, que o Senhor Jesus vai nos levar no meio da grande tribulação, antes de acontecer o pior. E tem igrejas que comentam que não, que os que estejam aqui vivos, naquele momento, vão ter de padecer até o fim. Até nós vamos ver o fim em alguns capítulos, não é? E como já comentei desde o primeiro dia deste livro, ninguém tem a certeza absoluta. ¿Por qué? Porque João, inspirado pelo Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo não mostrou de forma explícita qual dessas três interpretações é a perfeita, não é? É a definitiva. E como nós não sabemos, qualquer uma delas pode ser. Que o Senhor Jesus nos leve, os que estejamos vivos, antes de tudo isto acontecer, ou no meio, para não sofrer o pior, ou definitivamente vamos ter como diz lá no capítulo 6 e 7, que houve uma grande multidão que foi lá louvar ao Pai Eterno porque morreram por causa do amor ao Senhor Jesus. Mas pronto. Ah, e outra interpretação. Para aquelas igrejas que acreditam que o Senhor Jesus vai nos levar antes da tribulação, antes ou no meio. Então, como é que eles explicam a multidão que chega de ter padecido? A explicação é que aquela multidão que padeceu a tribulação toda e é porque no momento do Senhor Jesus levar a igreja, eles não eram salvos, então eles tiveram uma última oportunidade
de com a própria vida aguentar tudo e ser salvos. Mas isto é outra interpretação. Não estou a dizer que é a que eu acredito, não estou a dizer que todas as outras estão mal. Não, não, não. Esta é outra, não é? Eu só estou a comentar porque existe, não é? Se eu não soubesse, não diria nada, não é? Mas como eu sei e estamos aqui a comentar diferentes interpretações, é válido falar disto, não é? E o que eu gostaria de, se fosse por mim, mas não depende de mim, depende do Senhor Jesus e do Pai Eterno e do Espírito Santo, da Trindade. Mas se fosse por mim, que preferia eu, naturalmente, não é? Que o Senhor Jesus nos leve antes, porque eu estou a ler cada capítulo com vós, estamos aqui a ler juntos, cada vez fica pior, cada vez é mais duro. ¿sí? Mas não sabemos. E que é o que mandou o Senhor Jesus, e o apóstolo Paulo e os outros apóstolos que escreveram. Temos que estar prontos. Por quê? Porque não sabemos qual destas interpretações é. Não sabemos se vamos ter de estar aqui até o fim, ou se o Senhor Jesus vai nos levar antes ou no meio. Então temos que estar prontos para o que for, e por isso é que lemos isto. Desculpem o grande intervalo, o grande discurso. Não, Sí, sí, não. Pronto, está bien, está bien. o versículo 5 que era eu vou tentar fazer rápido para também não tirar mais tempo. E foi-lhes permitido a quem aos gafanhotos, não que os matassem, a quem? Aqueles que não tinham o sinal de Deus, né? Mas que por 5 meses os atormentassem. Ah, esta parte é dura. E o seu Sí, tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Vou ler mais um pouco porque tem a ver com isso. E sí, naqueles sí, dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer e a morte fugirá deles. Esta é a parte mais brutal de todas, ou seja, os próprios homens vão suplicar a morte, vão tentar morrer e a morte vai fugir deles. Por isso é importante o que o Senhor Jesus fala, temos que estar preparados para não ser deste grupo. Ou seja, para ser salvos, temos que ser salvos, temos que estar prontos para ir, para, seja que o Senhor Jesus nos leve antes, ou seja, que pelo menos o sinal de Deus esteja na nossa testa, né? No mínimo isso, porque vai ser um tormento tão grande que a morte vai fugir das pessoas que sofram este tormento tão grande. Inclusive, eh, isto porque por 5 meses. Ah, uma interpretação é que, pronto, Deus assim mandou, que é a interpretação mais simples, não é? E tem outra interpretação que diz que normalmente quando os gafanhotos atacam, estou a falar os gafanhotos, os insetos, né? É um período de 5 meses. Quando acontece esta praga, durante 5 meses acabam com todas as colheitas e todas as relvas e ervas e verduras. 5 meses. Essas são as duas interpretações, né? Mas sim, eu espero que estejamos preparados e que, no mínimo, o nome do Senhor Jesus esteja, a marca de Deus esteja na nossa testa para não sofrer isto, né? amén. Suplicar a Gloria al morte e Señor. que a morte não chegue, que fuja de nós. Ou seja, quando isso acontece, isso nunca acontece. Normalmente as pessoas chegam um momento em que morrem, né? Porque há Sim. quem diz que a morte é inevitável, não é? Há quem fala isso. Agora, imagine este momento. A morte foge. A Irmão morte. Ivan, Hum? irmão Ivan, quero só desculpar. Sim. Ah, já que temos estado a dizer que há uma grande semelhança entre os eventos que sucedem o tocar das trombetas e que muitos desses eventos realmente são quase idênticos em termos de acontecimento. Agora, claro, em termos de escala e em termos de acontecimento são diferentes. Mas aqui, será que o sinal que é marcado na testa, a este podemos assemelhar igual a que aconteceu daquele sangue que foi colocado nas ombreiras, nas portas lá no início da Páscoa?
Sim, sim, totalmente. Foi comentado, mas não muito, mas que bom que o Paulino retomou. Sim, da mesma maneira que o sangue do cordeiro, estou a falar o animal físico, não é? O animal. Marcou o umbral das portas. Sim, e está escrito no Novo Testamento. Quando o Senhor Jesus nos salva, nós aceitamos Ele como Salvador, nos arrepentimos dos pecados, pedimos perdão e acreditamos nele, e Ele nos dá a salvação. Sim, é o sangue do Senhor Jesus, que é o Cordeiro que fala aqui o Apocalipse, que é bom que o Apocalipse fala Cordeiro mesmo, eh, que nos redime, ou seja, que nos liberta dos pecados, que nos salva da morte eterna. Y no caso do Apocalipse, en este capítulo, si estivermos aquí, na Terra, nos vai salvar dos gafanhotos. E, e mais para adiante vamos ver mais diferença entre os, os filhos de Deus que estejam aqui e o resto da humanidade, que castigos vai sofrer cada parte. Mas pelo menos este castigo tão forte, ou esta prova, ou esta praga, é terrível, não é? Tanto assim que Deus não vai permitir a morte das pessoas. Isso é. Imaginem que Deus não permite a morte porque porque tem que se cumprir o castigo, né? E eu nunca ouvi algo assim de duro, né? Que Deus nega a morte porque tem que se cumprir um castigo. E Realmente é muito forte. sim, 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 não, não, não. Já Esto ouvimos muitas terrible. tragédias, não é? Mas Ujú. que Deus não permita a morte porque tem que se cumprir um castigo, isso é. Ai. Mas não vai ser uma pessoa, não é? Vai ser a humanidade, menos os que tenham, como falou o irmão Paulino, falou muito bem, sejam remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Só aqueles que não vão padecer isto, mas o restante estão a padecer, não é? Os selos e as trombetas e tudo isso. Mas vamos a ficar atentos para ver quando Deus manda fazer diferença, não é? Tipo, como isto, não é? Que aqueles que têm a marca de Deus não são atormentados. Vamos ficar atentos para ver se tem mais coisas por aí e, mas pronto, como eu já disse, eu espero não estar naquele momento, espero que o Senhor Jesus me leve antes, mas não sei, isso está nas mãos de Deus e temos de ser obedientes e confiar. E novamente, como disse o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo também e os outros apóstolos, temos que estar preparados, porque não sabemos. Que tal se um de nós, ou dos que estão a ver o vídeo, que depois, os que vejam depois o vídeo, que tal se Deus escolhe um dos que está a ver o vídeo para ser um dos dois profetas, que nós vamos ver isso bem mais em frente. E isso também é algo, eu não gostaria, não é? Mas temos que obedecer a Deus, não é? Muito bem, continuamos, Mas senhor. é interessante aquilo que o irmão Iba estava a falar, o irmão Paulino também. Porque assim, no Egito foi o homem que fez, não é? Foi a mão do homem, Deus utilizou o homem para assinalar as portas para o anjo da morte quando passasse, não tocasse ali naquela casa, não é? Porque tinha ali o sangue de Cristo. Mas o sinal vai ser Deus que nos vai dar, não é? É simbólico, não, já não é a mão do homem. Deus não vai utilizar o homem para sinalizar o homem, para dar o sinal, os que tiverem o sinal de Deus, não é? Há aqui esta diferença da passagem, quando foi da passagem do Egito para a Terra Prometida, e agora no Apocalipse já não é mão do homem que vai, Deus já não vai utilizar o homem para isso, não é? Oi. Não sei se me estou a fazer entender, porque não é? Quem for de Deus vai ter um sinal na testa e depois também é o sinal da besta, não é? Isso é complicado o Apocalipse. Não é fácil. E ainda Mas não assim, chegamos a isso. Mas nós sim, estamos a falar e assim, como é possível, não é? Porque Deus é um Deus de amor, Ele não é um Deus que castiga. E nós estamos aqui a ver realmente um cenário mesmo mau.
Não é um cenário que é o apocalipse realmente não é fácil, É que mas também compreender. os crentes, muitas vezes, eh, não sei se é pecado exatamente. Bom, os crentes exageramos, vou falar exagero, em pensar unicamente que é verdade o que vou dizer, que o Senhor Jesus, o Pai, o Espírito Santo, Deus, não é? É amor, como está escrito. E é amor, não é? E não é o amor humano, é o amor ágape, que é o amor perfeito, não é? É Ele mesmo. E só pensamos nisso, que é verdade. Mas também, e já nos outros cursos eu tenho relembrado sempre que posso, mas também Ele é o único juiz. E o juiz perfeito, não é como os juízes aqui na Terra, que muitas vezes, não todos, não é? Mas muitas vezes são corruptos, não é? Ou erram no momento, sem ser corruptos, mas erram no momento de dar uma sentença, de castigar alguém. Deus não é assim, ele é, sim, é 100% amor, ágape, perfeito, mas também é o juiz. E como comentamos nos outros capítulos, sempre que alguém nos faz mal e que a Bíblia nos manda não vingar-se, não ter raiva, não ter esses sentimentos, renunciar à vingança e às vezes até somos injustiçados, lá está escrito. ¿Por quê? Porque de Deus é a vingança, de Deus é a justiça, e Deus vai dar a justiça. E já quantos crentes já sofreram injustiça, a humanidade toda, não é? Mesmo sem ser crentes, a humanidade toda. Quantas injustiças, quantas coisas, e sem oportunidade de vingar-se, renunciar a tudo isso por tantas gerações. E por isso é o momento em que Deus realmente vai, e mais em frente vamos ver quando esteja escrito, é a ira de Deus, né? O castigo de Deus, a ira de Deus, a retribuição, a justiça feita, que até vimos, né, que os, as almas dos crentes que morreram por amor ao Senhor Jesus clamavam por justiça, eh, embaixo do trono de Deus, né? E, e era falado para eles, ainda não é a sua hora, ainda não. Mas aqui, já neste capítulo, já está mais avançado, finalmente, não é? É dada a justiça. E sim, até. Por isso foi isso do silêncio dos 30 minutos no reino celestial, que até parou o louvor assim 30 minutos e toda a alegria e a festa, porque até os próprios filhos de Deus presentes, que esperamos estar en ese grupo, né? Bom, não nos grupos da tribulação, mas pronto, isso depende de Deus, né? Mas todo mundo parou. ¿Por quê? Porque todo mundo até sentia dor por lo que ia vir, não é? Assim, e até eu sinto, né? Um arrepio, né? Porque eu próprio, se Deus não me responder, né? Durante uma semana, um mês, um ano, ou começo a ter ideias erradas de que Deus não está comigo, já sinto que é o fim, não é? Que já fui, já morri, já perdi tudo. Isso é uma coisa. Agora, sentir que Deus vai te castigar diretamente, e como estamos a ver neste capítulo, já é outra magnitude que sim, eu não aguentaria, não é? Eu não sou capaz de aguentar isso. Sim, a correção de Deus, sim, a disciplina, mesmo que não goste, como fala a Bíblia, Deus é um pai que ama e que disciplina, mas já o castigo divino, não. Por isso aqui é necessário que Deus manda para não morrer as pessoas pelo castigo, não é? ¿Por quê? Porque as pessoas não aguentariam, não é? Ou se suicidariam ou qualquer coisa. Mas aqui Deus, como quer que seja cumprido, que seja feito tudo, de princípio a fim, a sentença. E esta é uma, não é? Porque vamos ver outras. Nega a morte. Ou seja, agora é Deus que fala, não permito te morrer, porque tens que pagar. Ah, é hora de pagar, né? E não sei. Eu acredito que não existe ser humano que ficaria em pé. Bom, o Senhor Jesus é 100% homem e 100% Deus, né? É o único que ficaria em pé na hora de pagar, né? Porque ele pagou tudo.
Ele é o único que pagou tudo e de todos. Não só de... Bom, ele não tinha nada de pagar por ele mesmo, não é? Ele não fez nada. Ele pagou tudo de todos. E por isso ele sim fica em pé na hora de pagar, mas nós que devemos tanto e que ele pagou, não, eu assim, ai, Senhor, misericórdia. Muito bem, vamos continuar. Faltam 9 minutos. Pero podría ser el siguiente versículo, hijo, para describir eso, cómo eran las langostas y si has encontrado ilustraciones Ah, de sim, sim. explicación. Muito bem, sim, Es sim. terrible. Sim, no ¿Cómo es el comen... siguiente versículo? Ese. Va- Sim, vamos ler um pouco dos próximos, porque tínhamos comentado. Obrigado, irmã Rebeca. Vamos ver um pouco a descrição isto dos gafanhotos e comentar um pouco disso. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos. Esta imagem não parece cavalos, mas eu vi uma que parecia mais tipo cavalos. Mas isto é algo artístico, não é? Tem outras que são mesmo cavalos. Mas continuemos, continuemos. Cavalos, que mais? Aparelhados para a guerra, ou seja, como aqueles catafractos da guerra antigos, né? Armaduras que são para cavalos. E, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas, semelhantes ao ouro. Aqui é quando começa a ficar difícil a descrição. Eh, Ahí está el caballo. Peraí. Oh, hum, peraí. Ah, aqui está. Desculpem lá que aqui me atrapalha um pouco o computador. Já está. As coroas. Pronto, neste desenho tem este tipo de coroa. Depois. E os seus rostos serão como rostos de homens. Isso é a parte também que fica complexa. Pronto. Rostos como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, ou seja, na época eram compridos. E aqui está, não é? Cabelos compridos. E, e os seus dentes eram como de leões, ou seja, dentes afiados, grandes, não é? Aqui não dá para ver muito bem, mas estes também têm os dentes muito afiados. E tinham couraças, como couraças de ferro. O que falávamos, eu imagino esse cavalo da guerra dos catafractos, que existia, não? Esse tipo de armadura para os cavalos. E continuemos. E o ruído das suas asas era como ruídos de carros. Estamos a falar dos carros de cavalos, não é? Não dos carros de agora. Quando muitos cavalos correm ao combate, ou seja, uma multidão, mas um ruído grande. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões. Pronto, nesta imagem tem essa cauda, né? Aqui. E o seu poder e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, como já foi dito. E tinham sobre si um rei. Ah, esta parte é uma parte complexa. O anjo do abismo. E aqui vou fazer um comentário deste versículo. Esperem. Em hebreu era o seu nome Abaddon, em grego Apolion. Yes. 12. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda dois ais. Ou seja, além da trombeta, um ai. E ainda faltam dois ais. Paramos aqui e comento, porque já sei que podem ter dúvidas. Primeiro, este é algo artístico, não é? Mas se vocês procuram, aqui este outro realmente parece um cavalo. Oi, desculpem lá. E parece um leão. Pronto. Mas, para quem já tem uma imaginação mais ativa, ou já ouviu outras interpretações, que também é possível, há quem acredita que os
que isto é uma interpretação puramente espiritual, são seres espirituais que vão castigar ao homem com estas características que já falamos, e há quem acredita que é um exército de, eh, por exemplo, helicópteros ou drones, porque atualmente temos drones que fazem esse barulho, e como na guerra atual, não é? Que são milhares e milhares de drones e que podem jogar veneno, podem jogar gás, podem jogar bombas, podem disparar balas. E essas são duas interpretações. Alguns falam que é um exército ou de helicópteros, drones ou algum tipo de veículo aéreo, ou é algo puramente espiritual, ou podem ser as duas coisas. Eu comento porque vocês vão ouvir esses tipos de interpretações. O importante é que de uma outra maneira vão obedecer a Deus, ou seja, não vão castigar aqueles que tenham a marca de Deus na testa, não é? Que é algo espiritual, como falou a irmã Paula, não é que aqui está uma marca, eh, mas Sim. também tem uma interpretação que vamos ver, mas isso vou comentar depois, quando falemos da marca da besta, que já vamos chegar lá em algum momento. Agora, faltam 4 minutos e a comentar. O tamanho, desculpe, cortei a palavra. O tamanho destes gafanhotos é um tamanho, partindo do princípio que ele é físico, não é? Que são mesmo gafanhotos que vão invadir a Terra. O tamanho dele será do tamanho real do gafanhoto, ou eles são, se calhar, são maiores, não? Com gafanhoto, a Bíblia não fala. Não, não fala. Sí. Até eu vi um desenho aqui, estive a procurar, da Idade Média, que é interessante. Olha, aqui na Idade Média tentaram fazer do tamanho dos gafanhotos reais, com estas características bíblicas, olha. Mas a Bíblia não fala, exato. Pois, Por isso há quem comenta que podem ser helicópteros, que já é algo muito, muito grande. Mas pois. não, a Bíblia não fala. E a Imaelda te mandou uma imagem, eh, que depois eu posso mostrar para na próxima aula. O último que eu ia comentar era isto do Abadão. Abadão. O Abadão, desculpem, o Apolião. Porque fala, e tínhamos sobre si um rei, todos os gafanhotos, o anjo do abismo. Aqui é quando fica assim, oh, há quem interpreta que é o diabo, mas não é necessariamente o diabo. Porque estes dois nomes em específico, Abadão e Abismo, já aparecem no Antigo Testamento e os judeus sabem perfeitamente disto. Para eles, eh, poucos judeus leem o Apocalipse, mas os poucos judeus que já leram o Apocalipse, quando leem isto, para eles faz muito sentido, porque em muitos salmos, em muitas partes do Antigo Testamento e nos profetas, se fala do Abadão e do abismo, mas eles não falam, normalmente não falam abismo, falam Sheol ou Seol. Na nossa tradução é mais tipo Seol. Que sim, há quem diz que pode ser interpretado como algo assim como o inferno, mas não na ideia ocidental, sino na ideia judaica. Uhum. E há quem diz, então, aí realmente no Apocalipse Deus manda abrir o inferno e tudo isso sai do inferno? Pode ser, é uma interpretação. Um judeu que leia isto vai pensar, o Sheol, o Abadão, é o inferno. Ah, e para ele vai ter essa interpretação. E pode ser porque João era judeu. Era cristão, sim, porque acreditava no Senhor Jesus. Mas de cultura e de família era judeu, não é? E até porque no debate de Jerusalém, no concílio, está escrito em Atos, não é? Os judeus que aceitam o Senhor Jesus têm a possibilidade, a opção de continuar a ser judeus, aí acreditando no Senhor Jesus mesmo junto às duas coisas, ou deixar de ser judeus. E foi a conclusão. Quem tiver curiosidade pode procurar no livro de Atos. E
que quer dizer Abaddon, finalmente? O nome deste anjo, que tem um anjo, tem um nome, não é? A diferença de outras partes que nós já vimos no Apocalipse, aqui diz que é um anjo. Aqui não temos dúvida. Está escrito anjo, não é? Abaddon quer dizer destruidor, porque vem da palavra avad, ou avad, no hebraico, que é destruir. Então, Abaddon é destruidor. E em grego também, eu procurei. Em grego eu tenho um pouco mais de facilidade, também quer dizer destruidor. E, e esta é a parte interessante. Por isso, faz mais sentido a interpretação espiritual, mas podem ser as duas juntas, né? Finalmente, falta menos um minuto. Vamos nos despedir. Retomaremos para a semana. Espero que corra tudo bem. Quem tenha dúvidas pode escrever no grupo ou no WhatsApp e leiam para compartilhar mais opiniões. A paz, um abraço. Paz, boa Paz, semana. boa Boa semana. Paz, semana, gloria a paz. Dios. Gloria a Dios.